Boa noite a Ok. todos, sejam todos bem-vindos à conversa de sábado. Diz o nosso tema de hoje, racismo. Racismo no dia a dia. Mais da metade da população brasileira é formada por negros e pardos, 54,9%. Mesmo sendo maioria, os dados comprovam que a população negra amarga os piores índices de desigualdade em vários setores. Segundo o IBGE, por exemplo, eles são a maioria dos desempregados. A cada 3, 2 são negros ou pardos. Também são os que mais sofrem com a violência. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Esse dado é do Atlas da Violência, IPEA-IBGE, que diz também que um cidadão negro tem 23,5% mais chances de ser assassinado do que uma pessoa não negra. Isso já descontado o efeito da idade, escolaridade, estado civil ou bairro de residência. Os negros também recebem menores salários e são minoria nos bancos das universidades. Já as mulheres negras, entre outros dados, sofrem mais violência obstétrica e são a maioria entre as vítimas de feminicídio. Diante desses dados, fica a pergunta: por que há tanta desigualdade entre brancos e negros no país? Segundo especialistas e militantes, mesmo criminalizado, muitas vezes aparecendo de forma velada, o racismo está presente no dia a dia da população e, na prática, contribui efetivamente para os indicadores sociais negativos da população negra brasileira. Por outro lado, pesquisas do Instituto Data Popular mostram que, apesar de 92% dos brasileiros acreditarem que há racismo no país, somente 1,3% se considera racista. Diante dos fatos, pergunto: como e em quais circunstâncias o racismo acontece? Como ele se apresenta no dia a dia das pessoas negras? Como o racismo contribui para o aprofundamento das desigualdades entre brancos e negros? Nossos convidados de hoje possuem atuação à frente de diversos grupos que buscam combater o racismo. São figuras públicas com reconhecimento popular e não fogem à luta. Rosiane Rodrigues é autora dos livros Nós do Brasil, voltado para a implementação de conteúdos para o ensino médio relativo à diversidade cultural. Quem foi que falou de igualdade? Resultado de pesquisa do seu mestrado no programa de pós-graduação em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, e Para Pensar Diferente, que é voltado para a implementação de conteúdos da educação para os direitos humanos. Atualmente, é pesquisadora do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense, doutora e mestra em antropologia, pós-graduada em educação para as relações étnico-raciais pelo Cefet-RJ, especialista em história do Holocausto pelo Museu Yad Vashem de Jerusalém, Israel. Possui 20 anos de experiência na área do jornalismo, com foco em assessoria de imprensa e gerenciamento de crises. Silvio Henrique é atualmente conselheiro tutelar de São Gonçalo, membro junto do Conselho Municipal, conosco, com a TESLE, né? Do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial de São Gonçalo, é presidente da UNegro em São Gonçalo, ativista e militante do Movimento Negro e dos Direitos Humanos. Em uma conversa necessária em tempos de João Pedro a George Floyd, o assunto racismo nunca se fez tão necessário na nossa sociedade. Os dados da violência contra negros continuam alarmantes. O atual governo federal tenta, dia após dia, desmontar as agendas, indo da inclusão de um negro racista declarado na presidência da Fundação Palmares, o último e derradeiro aceno da agenda do agora ministro da Educação, Abraham Weintraub, que revoga uma portaria da sua pasta que estabelecia a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. O ato foi o último do ministro, do ex-ministro, à frente do Ministério da Educação, e declara assintosamente os rumos da política bolsonarista em relação às minorias que ele afirma precisam se curvar. Para nos falar muito sobre racismo e jogar luz em todo esse obscurantismo que nos causa engulhos, vamos ouvir nossos convidados nessa conversa de sábado necessária e urgente, começando com a professora Rosiane Rodrigues, que eu pergunto: minha mestra, minha doutora, o que é racismo? Bom,
a gente tem... Eu tenho uma forma de pensar racismo, que é... o racismo ele está ligado necessariamente a uma política de supremacia racial. Né? O racismo é o efeito de uma política de supremacia racial que pode ser variável nas sociedades. Né? A gente vai ter uma política de supremacia racial, por exemplo, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, com a dizimação dos negros, dos ciganos, né, com toda uma ideia de que existe uma raça superior à outra. Eu estou falando isso no contexto contemporâneo. Né? O nazismo ele foi uma política de Estado promovida pela supremacia racial, né? Onde você tinha os nazistas que se consideravam um povo eleito, como que eram arianos, né? De uma origem pura, que queria dominar e acabou dominando, né, a Alemanha, e obviamente que isso não acontece que não tenha toda uma característica histórica. Né? Os movimentos supremacistas, as políticas, a ideologia supremacista, ela não surge do nada, ela não tem um surgimento espontâneo, ela tem uma história. Né? Para a ideologia ariana chegar ao poder na Alemanha, você teve aí quase 100 anos. Né? No caso brasileiro, nós temos também uma história de supremacia, né? Uma história de supremacia europeia, né? no caso brasileiro. Né? Então, nós temos um racismo específico no Brasil, né? que ele está voltado para a maioria da população, né? E voltado no sentido não de dizimá-la, mas o que faz o racismo brasileiro ser extremamente sofisticado é porque aqui nós desenvolvemos, enquanto política de Estado, a eugenia. Né? Nós temos ainda, vigente ainda hoje no Brasil, a ideologia eugênica, que é a política implementada para branquear a população. Nós temos, desde a colônia, né, nós temos uma maioria de africanos e descendentes no Brasil, só para a gente poder entender o que é isso. Né? Entre 1570 e 1890, chegaram ao Brasil, né? Vieram traficados, né? Seres humanos traficados como prisioneiros de guerra, porque essa é a categoria política dos africanos naquele momento, eles eram prisioneiros de guerra. E escravo é uma categoria econômica, que tem a ver com a economia. Então, a categoria política, no momento em que os africanos eram sequestrados dos seus territórios de origem, naquele momento eles eram feitos prisioneiros de guerra. Né? Aqui eles ganham um status econômico, porque existe essa questão que precisa ser observada, porque nós estamos falando, a escravidão, ela apesar de ser um fenômeno humano, né, um fenômeno humano ancestral, a gente tem processos escravagistas desde o início da humanidade, mas a gente vai ter, né, na escravidão perpetrada por Portugal e Espanha a partir do século XV, uma escravidão que não era uma que era uma escravidão pensada a partir do trabalho não remunerado e a partir da desumanização. E o que significa desumanização? Significa você retirar a identidade, você retirar o nome, você retirar a origem, você retirar a família, e você não dá nenhuma possibilidade de acesso, de mobilidade social. Né? Então, esses prisioneiros de guerra, esses cerca de 7 milhões de prisioneiros de guerra que chegaram aqui durante os 380 anos de economia escravagista,
eles se transformam em trabalhadores não remunerados, que, além de não terem direito às suas identidades, às suas práticas, aos seus modos de vida, eles também não tinham direito a nenhum tipo de mobilidade, a nenhum tipo de mobilidade social. Obviamente que isso falado dessa forma, parece que foi tudo muito consensual, foi consentido, quando, na verdade, o que nós temos é mobilizações, né, ainda assim, mobilizações, revoltas, rebeliões, que participaram de todo o período colonial e que chegaram até a República, né? A gente vai ter na República, por exemplo, várias revoltas escravas. Agora, basicamente, Fernando, racismo, ele está diretamente dimensionado à desumanização do ser humano a partir de um diacrítico. Esse diacrítico, ele pode ser um diacrítico fenotípico, que no caso brasileiro é dimensionado pela cor da pele, ou ele pode ter um diacrítico de origem, de pertencimento étnico, ou então de origem. Então, a gente vai ter aí... Agora, é importante reforçar que o racismo, ele só se estabelece a partir de uma ideologia de supremacia racial, onde você tem um grupo, uma população, que se entende, ou como povo eleito, ou como povo superior, pautado em algum tipo de ideologia, que obviamente não se confirma, né? Porque os seres humanos, eles não, as nossas diferenças fenotípicas, elas são 0,0005% do DNA, elas são fenótipo e não genótipo, né? Então, os seres humanos são uma raça, e essa ideia de raça biológica, ela foi usada, e hoje nós sabemos que o racismo, ele não se estrutura a partir da dimensão biológica, genotípica. Ele se baseia nas moralidades e na ideologia que conformam a sociedade. Oi? Oi, cheguei. Estava escondidinho aqui. É fantástico participar de um tema desse com você, Rosiane, porque assim, eu já acompanhei algumas palestras suas lá na UF, né? Inclusive algumas palestras bastante interessantes que tratavam de um assunto chamado afrocentrismo, que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre. E assim, a nossa sociedade está muito acharcada por isso, né, Silvio? Vamos lá, sobre a ótica da UNegro, sobre a ótica desse rapaz conselheiro tutelar de São Gonçalo, Silvio Henrique. O que é racismo? Bom, a nossa mestre aqui, né, já falou bastante o que é racismo, né? Não deixou quase nada para me falar, Rose. Mas o que eu entendo muito da nossa construção do nosso Estado? Eu vejo muito a nossa questão aqui. Primeira coisa que o nosso Estado brasileiro fez foi acabar com as nossas memórias. Né? Eu posso dizer isso, eu lido muito com o pessoal do movimento negro, e muitos do movimento negro de hoje não conhecem a sua história. Muitos dos nossos jovens, né, negros não conhecem o seu passado. Né? E aí a gente fala muito que o racismo ele é institucional, e eles perguntam, como assim? Eu falo, como assim? É através de leis, né? Algumas leis que o Estado brasileiro fez para nos manter escravos. Né? A gente diz o seguinte, a Lei Áurea, ela é uma lei, deveria ser a libertação dos escravos, mas é uma lei inacabada. A nossa abolição não foi feita. Né? A gente ainda continua na luta dessa abolição. Então, assim, eu gostaria até de pontuar algumas leis
que eu acho que é importante, até para a Rosiane. A Rose está me falando mais, porque assim, eu gosto muito de ouvi-la. Por exemplo, antes da Lei Áurea, eles criaram, né, a lei do ventre livre. O que era essa lei do ventre livre? Aí muitos falam, olha, criaram a lei do ventre livre, beleza. Só que a lei do ventre livre, né, ela deixava, a partir daquela data específica, né, os negros nascidos no Brasil livres, entre aspas, né? Porque eles nasciam e ficavam na tutela dos senhores de suas mães ou do Estado até os 21 anos. Ou seja, ele continuava escravo até os 21 anos de idade. Então, não tem nada de livre aí. Outra lei que eu acho que é um dos absurdos, né, é a lei do sexagenário, que eu penso, a Rose pode me corrigir, foi a lei criada para se livrar dos negros que conseguiram chegar até os 60 anos ou mais, né, se livrar deles. Como a gente vai se livrar desses negros? Então, criaram essa lei para se livrar. E alguns absurdos que o Estado brasileiro faz. Cria uma lei, e se ele quiser ser livre aos 60 anos, tem que indenizar o seu senhor. Ou seja, tem que pagar um pedágio, trabalhar mais 3 ou até fazer mais 3 anos, ou até fazer 65 anos de idade, para só assim ser livre. Livre para quê? Para morrer, né? Porque não tem casa, não tem terra, não tem nada. Uma lei anterior a essa, que eu acho que é uma lei que eles fizeram muito bem pensado, que é a Lei da Terra, de 1850, né? Foi a desculpa de fazer a reforma agrária, mas, na verdade, foi uma lei que impedia o acesso à terra dos negros pela força do seu trabalho. E aí vem o absurdo, né, que aí eu acho que é a crueldade do Estado brasileiro. O negro que sustentou esse país durante 388 anos em forma escrava, como a Rose acaba de falar, né, desta maneira, como eu posso dizer, num sistema cruel, não tinha direito à sua terra. Mas os imigrantes tinham direito à terra. Então, a força do trabalho do imigrante lhe dava o direito à terra. A exploração de 388 anos dos negros não dava o direito à terra. Então, assim, o Estado brasileiro tem muito a explicar. E a nossa população, a nossa juventude, essa geração que hoje está aí, ela não sabe disso. Não é ensinado na escola. A gente precisa relembrar o que esse Estado brasileiro pôs no papel para impedir o acesso do negro. Por isso, sim, né, a gente olha, tem a nossa comunidade carcerária, 70 e poucos % são de negros. 71% dos negros, das pessoas assassinadas hoje, são negras. Aí você olha dentro das faculdades, das universidades, né, não tem negro. Por que não tem? Ou quando tem aquela residual, por causa disso. O Estado brasileiro deve muito ao povo negro. E aí eu vejo muito essa discussão que o pessoal quer descaracterizar, né? Eu vejo quando chega muito 20 de novembro, e a gente é convidado para dar palestras em escolas, em outros locais, e o pessoal fala assim, mas por que movimento negro? E por que vocês falam? Nós somos todos seres humanos. Eu falo, isso é mais um discurso para que vocês não reparem a crueldade que vocês fizeram com o nosso povo. Então, assim, o Estado precisa, assim, reparar financeiramente o povo negro. Aí o pessoal olha para minha cara, regala o olhão, repara financeiramente, mas como? Tem várias maneiras. Várias maneiras. Uma delas, que é a mais fácil a ser feita, é dar o título da terra.
qualquer um aqui já foi em comunidade, já subiu os morros do Rio de Janeiro, vamos se apegar ao nosso estado, né? Quando você sobe a favela, que o pessoal agora gosta de descaracterizar a comunidade, na minha opinião, a favela, sim, a gente não pode descaracterizar o que é nosso, o que nós construímos. Então, na minha opinião, a favela. Por que não dá o título da terra para aqueles favelados que estão lá? Por que não dá o título da casa de cada um? Não dá sua casinha averbada? Esta é uma das maneiras que você tem como reparar. Entre outras tantas, né, que o tema não é reparação, né, mas a gente tem que fazer um tema como reparação, porque nós precisamos. Isso é uma obrigação do Estado brasileiro com o nosso povo. Então, hoje, eu digo, racismo ele é estrutural, e o nosso Estado tem, desde a Lei Áurea, ou até antes, mantido essa condição. Né? O Estado, para ele, é vantajoso ter esse racismo, criar essa cisão tanto com os negros, né, que eu costumo dizer que hoje nós temos uma geração, né, de catetizados, né, são os negros mansos, que acham que nós do movimento negro nós somos raivosos, que nós queremos guerra. Não, nós só queremos os nossos direitos. Direitos esses que o Estado brasileiro nos tomou. Então, quando a Rose diz... Eu acho que o dia que nós quisermos vingança e não justiça, aí é que... Aí a coisa vai ficar feia de verdade. Até então, nós não estamos querendo, nós não queremos escravizar brancos, nós não queremos nada disso. Nós só queremos o que é nosso de direito. Né? Olha, é o que a gente prega. O que eu acho assim, né? A tua fala me traz algumas reflexões que eu acho que eu preciso dividir com vocês. Né? Primeiro que racismo é biopolítica, né? Racismo é relação de poder. Racismo tem a ver com o controle de corpos. O controle dos corpos, o controle das memórias, o controle das subjetividades e o controle das potências, né? Então, a gente vai... a lei do ventre livre. Poucos, ou quase nenhum escravo, quase nenhuma pessoa que nasce naquelas condições teria condição de ser livre. Né? A lei de sexagenário é uma lei que não beneficiou ninguém, porque se hoje, século XXI, nós temos um índice de mortalidade de homens e mulheres negras que raramente passa dos 60 anos, e a gente vai ter, na década de 40, 50, né, um auge de vida, né, até 40, 50, isso soa como hipocrisia, mas isso é uma coisa que a gente precisa entender, que lei no Brasil, ela serviu para inglês ver, né? Desde que a Inglaterra determina o tráfico de seres humanos, em 1851, se eu não me engano, né? E a gente o Brasil passa a produzir leis para inglês ver, né? Isso tem sido uma praxe desde o período colonial. Então, assim, a gente vai ter direitos garantidos no papel que efetivamente não se consolidam. Mais ainda, a dificuldade, principalmente, né, da gente entender, dos setores, principalmente também dos ativistas e dos pesquisadores, né, como já dizia Abdias do Nascimento, nós tivemos uma política segregacionista no Brasil, que segregou os negros, que nos segregou, né, nos perseguiu. Até a década de 50, nós éramos nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, quer dizer, aqueles que a gente tem acesso, né, porque eu tenho hoje 48 anos de idade. Eu não sei quem foi meu tataravô, por exemplo, né, eu não sei quem foi minha tataravó, porque esse direito à memória nós não tivemos.
Nós não tivemos o acesso à nossa árvore genealógica. Essa também foi uma estratégia de controle estatal, que foi a estratégia de controle. Porque se você não conhece a sua origem, né, se você não consegue saber de onde você vem, você também não consegue pedir indenização ao Estado. Né, porque esse é um grande problema na questão da reparação, por exemplo, quando a gente vai pensar reparação, né, que é a destruição que tinha a ver com a desmobilização das rebeliões dentro das senzalas e também nos quilombos, que dividiam essas famílias, né, dividiam as pessoas e dividiam, assim, os Benguela que vinham no mesmo tumbeiro, eles eram divididos, eles costumavam não ficar nas mesmas fazendas, exatamente para que criasse dificuldade com o idioma e para que eles não pudessem se rebelar e se revoltar. Então, a gente precisa entender que a base da discriminação racial no Brasil, assim, ela está direta e intimamente ligada ao controle dos corpos. E mais ainda ao controle das memórias. Porque o direito à memória, quando a gente vai falar, por exemplo, dos processos de vitimização, né, agora na contemporaneidade, e isso foi uma discussão muito interessante sobre os presos políticos, os torturados durante a ditadura, essa discussão sobre a garantia da memória, ela veio muito à tona, porque é a partir da memória que você entende o seu processo de vitimização. Se você não tem memória, se você não entende quais foram os processos e quais foram as histórias que conformaram a sua própria história, você não consegue se ver como vítima. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente abordar, e é um ponto muito importante para a gente refletir, porque sem memória, e é por isso que, por exemplo, a comunidade, os povos judeus fazem tanta questão da memória do Holocausto, né? Porque é essa memória que faz com que a gente se conforme politicamente. É isso que dá a construção política do processo de vitimização e, obviamente, é o que ajuda a orientar o processo de reparação. Porque se a gente hoje, né, nós temos hoje, a duras penas aí, com o Sérgio, e eu não vou chamá-lo de ministro, porque ele não merece esse título, ele é um nazista, ele é uma pessoa semi-analfabeta, que não sabe escrever, não tem coerência textual e não consegue escrever no próprio idioma, então ele é uma pessoa semi-analfabeta. Então, o Weintraub, esse nazista semi-analfabeto, né, ele tenta tirar a cota, que é constitucional, e assim, as cotas no Brasil, neste momento, né, no momento em que nós ainda podemos dizer que não somos um Estado nazifascista, porque nós temos aí os fantasmas do Congresso e do STF funcionando ainda, né, e espero que permaneça, mas a gente não sabe. Então, as cotas são constitucionais e não são passíveis de discussão. Isso é um avanço conseguido a duras penas por várias pessoas que nos antecederam. E aí a gente vai ter desde Luiz Gama, até Lélia Gonzalez, até Luísa Bairros, até essa galera toda que veio antes da gente, que lutou, e muitos também dos anônimos que deram as suas vidas para que a gente pudesse hoje minimamente ter algum tipo de garantia de direitos, né? Só que a gente precisa entender que as cotas, elas são fundamentais para a mobilidade social, para a inclusão do negro no mercado de trabalho e do negro nas universidades. Mas elas não garantem a memória, elas não garantem a reparação, porque o que a gente... E eu gosto muito de ouvir o Iedo falando sobre isso,
né? Porque ele trabalha com a ideia de que a gente precisa de reparação. Sim, concordo. No sentido de que as cotas, elas são fundamentais, mas é muito pouco. Representou uma conquista muito grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 14%. A população americana é de 14%. No Brasil, quando nós falamos dos pretos e pardos, dos negros, nós estamos falando de mais de 54% da população. E aí, Silvio, eu não discuto mais cota, porque eu acho que assim, o que o Weintraub fez, ele não faria em nenhum país civilizado, ele não faria isso nos Estados Unidos, ele sequer faria isso na Argentina, que é aqui do lado, porque ele saberia que ele não sairia do Ministério da Educação com a integridade dele física garantida, né? Porque ele não faria isso, em nenhum país civilizado ele faria isso, né? Que ele não sofresse nenhum tipo de retaliação. E eu não estou falando somente de retaliação jurídica, né? E eu estou falando de retaliação pública, enfim. Mas ele fez. Ele fugiu, né? Ele fez isso e fugiu, né? Porque ele é um covarde, porque os canalhas fogem, né? Está nos Estados Unidos agora. Os nazistas fogem, os fascistas fogem, porque eles são covardes, porque eles sabem, né, que o poder deles é o poder do medo. E quando não se tem medo de nazista, quando não se tem medo de fascista, eles se acovardam, porque eles são covardes. É aquela história você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando até muda de voz, é nesse nível, né? Então a gente tá lidando com uma malta, né, com uma quadrilha, né, de pessoas extremamente nefastas, né, e a gente está aí com os noticiários comprovando, que, obviamente, estão operando a partir de uma base de sustentação construída dentro das igrejas pentecostais, que disputaram os negros como se disputa mercadoria. Então, quando a gente está vendo o que a gente tem hoje, por exemplo, o Sérgio Camargo, né, o negão do Bolsonaro, todas essas pessoas, elas são oriundas das igrejas pentecostais. Porque a igreja pentecostal, nos últimos 20 anos, passou a disputar a hegemonia da luta antirracista, inclusive dentro do movimento negro. Verdade. Então, quando a gente hoje está olhando para o fenômeno Sérgio Camargo, todo mundo, mas que assustado, isso já está dado há 20 anos, isso está dado com a Rosângela Gomes, isso está dado com a Tia Heron, isso está dado por dentro dos partidos, como o Partido Republicano, como o Partido Republicano Brasileiro, que são os partidos que são patrocinados e financiados pela Igreja Universal do Reino de Deus. E se você olhar, né, nas últimas eleições, os quadros de deputados, senadores, vereadores que são negros estão todos ligados aos partidos financiados pelas igrejas pentecostais. Porque a igreja pentecostal tem um projeto supremacista cristão, supremacista, que hoje chegou ao extremismo. E aí nós tivemos um retrocesso profundo, um retrocesso abissal no enfrentamento antirracista, e a gente precisa dar essa conta para as igrejas pentecostais. As igrejas precisam pagar essa conta a todos os negros e negras brasileiras. A conta do Sérgio Camargo tem que ser paga por alguém. Então, e não foi uma disputa de terreiro, porque os terreiros são a população de terreno no Brasil é de 0,3%. É muito pouca gente. Destruir terreiro foi a forma como as igrejas pentecostais construíram as suas liturgias religiosas. Chuta que é macumba.
O demônio, quando incorpora, ele incorpora no corpo de alguém. Porque quando ele diz que Iemanjá é o demônio e que tem que retirar o demônio incorpora no corpo de alguém. E esse corpo é preto. Então, a gente precisa entender que o que está dado hoje, primeiro, porque tem todo um cenário econômico, um cenário mundial de avanço dos projetos fascistas e autoritários. Né? O Brasil nunca foi uma democracia. Né? Só acredita que o Brasil foi uma democracia quem é branco, porque nós sabemos que democracia nós nunca tivemos. O Estado brasileiro se conformou para nos manter sob controle, para controlar os nossos corpos e controlar as nossas memórias e controlar as nossas mobilizações políticas. Por isso que terreiro sempre foi combatido, por isso que terreiro sempre foi um lugar perigoso, porque ali se reuniam negros para construir memórias. Memórias de ancestralidade, memórias de famílias, memórias de identidade, memórias de práticas ancestrais, memórias de medicina ancestral. Então, óbvio que o terreiro tem que ser... É um lugar realmente muito perigoso. Então, a gente precisa trazer essas discussões, porque falar de racismo no Brasil hoje é necessário falar da supremacia pentecostal no Brasil, que aprofundou e que tem, inclusive, trazido para a cena pública o fenômeno colorista de uma forma em que nós vemos hoje os retintos travando uma luta intestina com relação aos negros de pele mais clara, como se o processo de branqueamento fosse um processo identitário normal, como se não fosse uma política eugenista, e isso tudo a gente precisa colocar na conta das igrejas pentecostais. Então, isso tudo está ligado a um projeto de supremacia racial branca, a um projeto de supremacia política e econômica a partir das igrejas. Então, a gente precisa trazer essa pauta para discussão. Eu não estou te ouvindo, Silvio. Está me ouvindo agora? Melhorou? Agora estou. Então, assim, isso é uma discussão que até agora foi criado em São Gonçalo, né, um movimento que construiu até o ato sobre o João Pedro, né, que aconteceu umas 2 semanas atrás, 10 dias atrás, na Praça Zé Garoto. E nesse movimento tinha lá várias pessoas e criou-se um grupo onde a ideia era virar uma entidade. E a discussão é exatamente essa. Branco participa? É só negro que participa? Como é que é essa discussão? O negro que não é retinto pode participar? Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, Silvio. Silvio? Melhorou? Está me ouvindo, Fernando? Não. Irmão, dá uma cutucada no microfone aí. Alguma coisa parou aí. Só dá uma cutucada e volta. Melhorou agora. Melhorou 100%. Ah, beleza. Então, vamos lá. Vou repetir aqui. Então, o movimento, né, se criou-se um movimento na memória de João Pedro, né? E eles começaram a discutir como organizar esse movimento, que esse movimento vira entidade, né? E essa discussão começou a virar: branco participa, quem é negro no Brasil? E eu vendo como é que é difícil, né, essa nova geração entender tudo isso que você acabou de falar. Aí eu falei, a questão religiosa. Evangélico vai participar? Claro. Mas falei, mas por que claro? Não entendi por que o claro tão com essa exclamação. Tem certeza? Vamos discutir mais a profundo? Né? Então, eles não têm ainda essa discussão. Eles não conseguem entender
né, esse projeto pentecostal que foi criado dentro do Brasil e que você fala assim com propriedade. Os negros foram catetizados para para esse projeto pentecostal, né? Eu gosto de dizer esse negócio de catetizado, né, porque foi a maneira que nós fomos catetizados lá atrás, né? O povo negro que veio para cá foi todo mundo catetizado. Ou é assim, ou cortava pé, cortava dedo, né? Então você tem que aceitar essa religião que foi imposta. Então, eu penso que a gente realmente precisa discutir a questão religiosa, precisa discutir, né, essa questão do negro da política. Você falou alguns nomes aí que não representam a população negra, que não tem uma discussão sobre a questão da causa do negro. Não falam sobre reparação, não falam sobre cotas, não falam sobre nada. Eles chegaram ali pela a graça do Senhor. Esse é o discurso, a graça do Senhor. O Senhor botou a mão e me botou aqui. Sim. Né? Então, gente, aí eu vou dizer, usar meu termo, né? Então, eles são os negros da Casa Grande, né? São aqueles que são os privilegiados. É aquele que não tomou o chicote no lombo, que não foi para a lida. Então, esses aqui são os privilegiados. Então, é essa galera aqui. Então, assim, eu penso que a gente precisa discutir isso. Nós precisamos, sim, de ter negros aguerridos que são da luta, que tenham um recorte mesmo para a gente poder colocar a nossa política, né, nos espaços de poder. Porque o que eu vejo é isso, nós hoje somos periféricos e a gente não consegue atingir, né, as esferas de poder e não conseguimos mudar essa realidade. Quando você fala que as nossas memórias foram apagadas e por isso dificulta, né, a questão da reparação, nós temos que levar isso em conta. Porém, isso não pode ser impedidor. Claro que não. Sim, não pode. Claro que não. Né? Claro que não. Eu já até escutei sobre isso, o pessoal fala assim, mas e agora? Você é descendente de quê mesmo? Eu falei, olha só, olha a minha cor. Sou neto de português? Sim, parte de pai. Mas minha avó, minha bisavó nasceu dentro de uma senzala. Então, assim... Eu vou te dar um exemplo que talvez que eu acho que todo mundo aqui conhece, sobre o quanto a igreja pentecostal é nefasta na luta antirracista, né? Nós, negros e negras, temos uma demanda pelas nossas memórias, né? Nós temos demandas, e não são apenas demandas políticas, são demandas afetivas, porque, obviamente, que todos nós deveríamos ter o direito de saber quem foram os nossos antepassados, né? Nesse sentido, o terreiro acolhe, porque ele acolhe através de uma família ancestral. Agora, tem outra coisa que eu quero dizer depois disso. Quando você tem uma prática chamada quebra de maldição na igreja pentecostal, o que você faz ali naquele momento, do ponto de vista litúrgico, eu não vou discutir. Agora, do ponto de vista sociocultural, que você queima, quebra, coloca no lixo, tira tudo da sua vida, das pessoas, inclusive, né? Se você tinha uma avó que dava consulta, benzia a criança, você quebra toda e qualquer imagem que remeta à sua avó, você destrói fotografias, você queima coisas para que você se livre da maldição da sua família. Isso é muito sério, isso é muito grave. Quando nós precisamos, a todo custo, manter e sedimentar as nossas memórias. Então, Silvio, eu concordo com o Stuart Hall quando ele diz, né, que negro é esse na cultura negra e nós não precisamos de estereótipos. Os negros não precisam ser do candomblé, não precisam ser da Umbanda, eles não têm, assim... O negro tem que ser o que ele quiser, ele tem que se expressar da forma que ele se sentir melhor, inclusive na sua constituição de gênero, na sua constituição política, religiosa, cultural.
E isso não é uma coisa que esteja em discussão, né? O que está em discussão é a forma como a Igreja Pentecostal ela sustenta um projeto supremacista que estanca com qualquer possibilidade de construção política de identidade, de construção política de memória, e isso é gravíssimo do ponto de vista... E aí a gente está aí com essas pessoas, né, que dizem, por exemplo, o Sérgio Camargo já deu declaração pública de que a escravidão fez bem aos negros, né? Esse absurdo, né? Pois é. Então, assim, esses tokens, né? Porque o Sérgio Camargo, o Hélio Negão, a Rosângela Gomes aqui no Rio de Janeiro, a Thieron, né? Que foi deputada pela Bahia, se não me engano. Nós estamos falando de tokens, nós estamos falando de pessoas, né? Que estão a serviço, né? E assim, eu acho um equívoco chamar de Capitão do Mato. Um equívoco muito grande. Porque se a gente for olhar direitinho lá na história do Brasil, o Capitão do Mato ele tinha algum tipo... O dono da Casa Grande tinha algum tipo de respeito pelo Capitão do Mato dele. Porque aquele Capitão do Mato ele tinha uma tropa, ele possuía armas, e ele tinha que estar bem legalzinho lá se ele não quisesse ter problemas com o Capitão do Mato. O Capitão do Mato ele era capaz de fazer uma rebelião, né? Naquela época, o Capitão do Mato, se quisesse, poderia, por exemplo, montar um quilombo. Pois para ele. Ao contrário desses que você está falando aí, que é incapaz de agregar alguma coisa. Se refere a essas pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que são os pretos de casa, que são aqueles que negociam privilégios a partir dos castigos do seu próprio povo. Então, a gente tá numa... Hoje a gente está na geração tombamento, tudo precisa ser lacrado, né? Tem que lacrar, e eu vejo muito isso nos terreiros, né? A discussão... Só um parênteses antes que você falou ali, acho que é importante a gente pontuar, né? É que esse pessoal, né, esses hoje que estão aí, o Hélio, esses exemplos que você deu, eles, por exemplo, não servem como parâmetro para lideranças de movimento negro e eles são incapazes de liderar essa pauta política. Acho isso importante ser colocado, né? Pode falar. Desculpa te cortar. Eu acho que, assim, né, essas pessoas, elas promovem um desserviço, ainda assim, ainda que nós tenhamos os que se aproveitam das lutas do seu próprio povo, e eles são muitos, não estou dizendo, não estou tirando, né, o problema, mas nós temos, nesse momento, principalmente, onde nós temos uma geração, que é a geração tombamento, que é uma geração que tem se construído a partir de relações digitais, né? O mundo digital, para nós, é ainda uma grande incerteza, porque a gente não tem a capacidade de interação digital como nós gostaríamos, né? Nós somos de uma geração em que as relações digitais eram muito pontuais e, né, eu fui jornalista, estava falando esses dias para uma menina, eu falei, olha, eu quando comecei na profissão, eu escrevia na máquina de escrever em 3 vias e recebia as informações internacionais por telex. Então, assim... Então, é evidente que, né, a gente está aí com acesso e essa informação... E a gente... Quem está formando essa geração são as redes sociais. E fico... Assim, e não só a geração tombamento, eu não falo nem da geração tombamento
Silvio, ligado ao movimento negro necessariamente, não. Eu estou falando da geração tombamento dos terreiros, inclusive, né? Que são formados pelas redes sociais. Então, hoje a gente tem o pai Google, né, a mãe Net, que promovem uma série de dados que a gente não tem controle e que a gente está aí olhando sem saber por onde é que vai. Então, eu fico muito preocupada porque pessoas... E, assim, conhecimento é algo que a gente adquire. O conhecimento ele não é espontâneo, né? Se você não consegue reconhecer que desde Luiz Gama, passando por Abdias do Nascimento, e aí a gente vai ter, nossa, nomes assim, né? Conceição Evaristo, que está aí, linda, mas Léa Garcia, Abdias, Lélia Gonzalez, e a gente vai ter, poxa, Mãe Beata de Iemanjá, Mãe Aninha do Opoafonjá, homens e mulheres, né? Martiniano do Bonfim, homens e mulheres que lutaram até o fim das suas vidas para garantir que a gente chegasse até aqui, né? Se a gente não consegue reconhecê-los e não consegue trazê-los para o nosso presente, né? E trazer a importância desses homens e mulheres para o nosso presente, como é que a gente vai formar essa geração? Eu sou alguém que só consigo me entender a partir do meu passado, porque os terreiros são formados a partir do princípio de Sankofa, o pássaro de Sankofa, que olha para trás e olha para frente ao mesmo tempo, porque o nosso presente é o presente de Exu. Exu matou o pássaro ontem com a pedra que lançou hoje. Então, passado, presente e futuro, aqui, juntos, no presente, porque eu sou o acúmulo dos que vieram antes e sou aquela a responsável por aqueles que virão através de mim. Então, isso é muito importante quando a gente está formando os nossos jovens, né? E como é que a gente lida com essas demandas digitais e como é que a gente lida com esses acessos facilitados a uma série de coisas, né? E aí a gente tem desde do acesso que ainda que eu seja uma mulher nascida no Cabula, criada em Bento Ribeiro, né? Nasci no Cabula, em Salvador, fui criada em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, morei 20 anos na Cidade de Deus. Então, a minha infância e a minha adolescência, o acesso a drogas, por exemplo, era muito diferenciado do que é hoje. Ainda que seja uma mulher de periferia, Então, assim, a gente tem um caldeirão e a gente está aqui, né, com drogas que são... E, assim, tem que falar sobre isso com os nossos jovens. A quem interessa a liberação das drogas. A liberação das drogas interessa a todo mundo. As drogas sempre foram, por exemplo, um meio de controle dos pretos. Não é à toa que a cocaína e o crack entraram nos presídios nos Estados Unidos para manter as rebeliões. Não é por outro motivo que o crack entra pelo Carandiru no Brasil. Então, a gente tem aí uma série de questões que a gente precisa pensar com os nossos jovens, sabe? Porque o uso recreativo da maconha, isso é lindo para a classe média. Porque é só classe média que consegue fazer isso. Para o nosso povo, é a destruição. Então, e não é uma questão de moralidade, não é uma questão moral. Não se trata disso, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de o que é importante, né? Então, a gente tem uma série de demandas, sabe, Silvio, que eu acho que a gente precisa trazer sem medo de botar o dedo na ferida. E aí eu gosto assim, Fernando, porque a gente consegue fazer um debate muito franco, e quando fala botar o dedo na ferida, é aquilo que a gente mais gosta, né? Eu venho muito de... Oi. Eu acho que essa oportunidade que a Tenda Espírita São Lázaro, e que as pessoas que estão aqui presentes hoje, ouvindo esse debate, estão tendo,
é ímpar. Assim, não é porque eu conheço Rosiane de algum tempo aí, sei o quanto ela consegue ser dedo na ferida de qualquer coisa, porque ela é essa pessoa, tá? De verdade. Quem acompanha nas redes sociais, eu sugiro que todos vocês acompanhem, sabe que todo dia a Rosiane tem um para dar nos caras. E assim, é fundamental que enquanto resistência negra, né, porque eu não vou dizer que eu sou o negro aqui, porque eu não sou, tá? Sou branco, com essa cara aqui que vocês estão vendo, português. Mas eu assumo a bandeira do antirracismo, porque eu acho que é importante a gente fazer. E nessa bandeira do antirracismo, eu me filio a essa mulher quando eu estou atrás dos pés dela, né? Porque ela é uma mulher que é autora de vários livros maravilhosos sobre o assunto dessa diáspora louca da gente aí, dessa maluquice toda desse racismo, e acompanhar a Rosiane é ter a oportunidade, dia após dia, de você estar desenvolvendo o seu pensamento e não estar que nem um idiota por aí pensando que Bolsonaro foi eleito porque ele tem olho claro. Porque, na verdade, é o que vocês acabaram de conversar aqui. Todo mundo sabe que o projeto de poder das igrejas neopentecostais significa eleger Jair Bolsonaro em nome de Edir Macedo e em nome de Silas Malafaia. São esses caras que estão botando esse cara no poder e a gente, às vezes, fica com o olho fechado e fala assim, não, o cara é um cara legalzinho, o cara é bacana. Amigo, desculpa, tô doido para levantar, mas na verdade eu queria fazer, sabe? Porque eu acho muito bacana quando o nosso povo, por exemplo, de terreiro, elege uns desse, e a gente é obrigado a ver de um ministro da educação acabar com um acesso de cota dos negros, dos índios, na sociedade que, assim, fugiu. É o que vocês falaram, o cara fugiu, o cara está em Washington hoje. Por quê? Porque vem aqui e faz né, que tem que fazer e, de repente, se manda. E, assim, ter a oportunidade de botar o nosso povo para conversar sobre isso é entender que o meu povo, ou seja, o povo de terreiro, porque aqui estamos 2 macumbeiros e um não macumbeiro, né? Silvio não é macumbeiro não, né, Silvio? Ainda Olha, não, pelo menos. Ainda não. Ainda não. Oficialmente, então, não. E a gente sabe o quanto o nosso povo é sequestrado por essa fé, na verdade, porque se vende uma série de maluquices, né? Uma falácia danada de uma evolução, de não sei o que lá, que a gente sabe que não é nada disso. O projeto é de dominação, o projeto é é o que ele fala, porque às vezes eu acho que o cara é bacana também, tá? Quando ele fala assim, tem que se curvar, as minorias têm que se curvar porque eu decidi. Foi ele que decidiu, meu amado. Quem decidiu fazer isso foi o patrão dele, se chama Edir Macedo, que quer ver o nosso povo de terreiro dentro da terra, que quer ver o negro escravizado, que quer ver o índio sem a reserva indígena, sem terra nenhuma, para entrar com a máquina lá, explorar aquela porcaria toda, tirar ouro, mandar para o exterior e a gente aqui, ó, deitado eternamente em berço esplêndido, e não é isso, né? Então, dar voz a pessoas como Rosiane e a você nesse lugar, nesse canal, eu acho fundamental, porque eu sou esse cara que todos os dias tem aqui uma reclamação para fazer desse governo. E não é porque é um governo que eu não concordo, é porque eu não concordo com nada. E de verdade não concordo com nada porque eu sou capaz de avaliar que os caras só fazem porcaria. Entendeu? Então eu acho fantástico essa discussão e queria trazer só um último dado dessa minha interseção de fala, Rosiane, que eu estava estudando sobre racismo, né, e aí caminhando nos seus passos e tal, e às vezes tento fazer umas analogias com outras culturas, e eu estava estudando que nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo ele não só foi institucionalizado num processo econômico, mas também que existe um grupo de parlamentares que é reunido numa sigla chamada ALEC, que é uma espécie de grupo que incentiva a produção de leis para cada vez mais colocar o negro na prisão, para criminalizar a coisa toda, porque eles têm um verdadeiro comércio de negros presos. E diferente do Brasil, que a gente não tem esse comércio, porque a nossa prisão não é privada, lá a prisão é privada. Então, como é que vocês estão vendo essa crise aí, George Floyd, Donald Trump, essa maluquice toda que esses caras estão fazendo no mundo, trazendo essa discussão para o Brasil, porque virou tudo um caldeirão, né? É um caldeirão onde tem George Floyd, onde tem o João Pedro, onde tem os vários e vários meninos assassinados pelo Estado aqui no Brasil, e assim, eu acho 23, que essa oportunidade é única. A cada 23 minutos. Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é única. Eu quero que você me fale, Rose, o que você pensa disso aí, dessa comparação mundial do racismo explodindo com tudo? Olha, Fernando,
eu acho que não dá para comparar as mobilizações americanas com a mobilização brasileira, né? Até porque a gente está... Foi o que eu disse no início, ainda há pouco. Os negros no Brasil nunca viveram uma democracia, né? Só diz que o Brasil é um Estado democrático de direito quem é branco. E eu quero dizer para você, Fernando, que o racismo, né, como tecnologia de controle social, como tecnologia de corpos, parará, 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 né, como projeto, como a expressão da supremacia branca, ela é criada e mantida pelos brancos. Então, o problema do racismo, ele é um problema dos brancos. Então, e o que você está fazendo hoje aqui é assumindo, né, a sua responsabilidade, porque isso faz parte da luta antirracista. É quando os brancos, Fernando, assumem a sua responsabilidade diante do cenário de barbárie, né, que nós vivemos. Obviamente que eu sendo uma negra eu sou uma pocatinta, né? O racismo me afeta de várias formas, mas o Silvio, que é um preto retinto, sofre outros níveis de violência, até porque é homem, até porque a gente precisa entender que o racismo ele se dá de formas diferenciadas entre homens e mulheres, variando da quantidade de melanina na pele e variando, inclusive, por faixa etária. Mas ele só é... A única coisa democrática para nós no Brasil é o racismo, porque ele é muito democrático, ele nos afeta. E o que eu queria... de todas as formas. De todas as formas. E o que eu queria deixar para você aqui, Fernando, é que... Eu até falei numa entrevista hoje, eu costumo dizer que enquanto os brancos não admitirem e não assumirem a luta antirracista e admitirem que o problema do racismo o racismo é criado e mantido pelos brancos, Concordo. E não adianta apenas denunciar os privilégios, é preciso de prática. Concordo. É preciso de prática. E é preciso de prática. A luta antirracista ela é feita de prática. Então, como é que a gente faz isso? Né? O corpo branco ele jamais esteve sob ataque. O corpo branco, né, a memória do branco, ele jamais esteve sob ataque. Então, usar o poder e o respeito que se tem na sociedade em prol dos negros, que são corpos vulneráveis e violáveis pelo Estado o tempo inteiro. Então, eu fico perguntando, cadê os brancos quando o governador do estado do Rio de Janeiro diz que vai lançar um míssil na Cidade de Deus? Por que os brancos não vão fazer um grande cinturão de proteção? Cadê os brancos quando aquele rapaz músico é alvejado com 80 tiros de fuzil pelo Exército Brasileiro? Né? Então, a luta antirracista, ela é uma luta, para nós, é uma luta necessária pela sobrevivência. Mas, assim, se a gente pode dizer que nenhum branco tem culpa do que os seus antepassados fizeram, né? Não tem culpa hoje pelos que os seus antepassados fizeram, é responsabilidade de todos os brancos e aqueles que no Brasil são lidos socialmente como brancos, de encamparem a luta antirracista com prática. Sim. Dá os exemplos da prática da luta antirracista que os brancos precisam assumir. Olha, eu vou dar um exemplo para você que aconteceu numa manifestação em 2015, em frente à casa do governador Sérgio Cabral. Tinha lá uma galera acampada na frente da casa do governador, a polícia chegou para debelar, que o pessoal estava acampado, fazendo protesto e tal. Na época das escolas, na invasão das escolas? Não, da invasão não, da ocupação, né? Não foi da ocupação das escolas, não. Foi quando o pessoal acampou na frente da casa do Sérgio Cabral, antes dele ser preso.
Ah, sim. Teve ali uma mobilização, que o pessoal foi para o Leblon, acampou lá na frente da casa dele. Sim. A polícia militar chegou e tinha eram pouquíssimos negros, né? Até porque os meninos pretos têm que trabalhar, têm que fazer os corre para poder ajudar a família, para poder, né? Eram pouquíssimos meninos negros que tinham naquele momento. Sim. E a polícia grampeou logo quem? Um menino preto. E já pegou o menino, botou dentro do camburão. Nisso, um menino branco entrou dentro do camburão com ele. Entendi. E ele falou, eu vou com ele. Ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho. E aí, não, mas você... Ele não vai sozinho. E aí, esse menino diz assim, eu perguntei a ele, falei, mas por que você fez isso? Ele falou, porque eu sabia que se ele saísse dali sozinho no camburão, a possibilidade dele chegar vivo na delegacia era quase nenhuma. Acredito. E no momento que eu cheguei com ele na delegacia, nem eu nem ele fomos presos. Porque para prender o menino preto, eles tinham que me prender também. Sim. Então, isso é prática. E a justificativa teria que ser dupla, né? Porque era o mesmo protesto. Exatamente. Estavam no mesmo protesto, fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso é prática antirracista. Isso é prática de luta. Sim. Isso não é só o gogó. Né? Isso não é só... A gente não como já disse a Angela Davis, a gente não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Mas para ser antirracista, é preciso de prática. Minha mestra, em julho de 2017... Falou tudo. Em julho de 2017, eu ganhei essa dedicatória no livro Nós no Brasil, na sua tarde de autógrafo desse livro e de outros. Naquele dia, na mesa, com o líder da comunidade da Pedra do Sal, me faltou o nome agora, enfim, estava lá com a gente na mesa, ele pergunta para você assim, mas Rosiane, e o momento agora qual é? E aí, abre aspas, você respondeu, talvez da negralhada pegar o porrete na mão e sair para resolver. Pergunto, o momento ainda é o mesmo ou piorou de 2017 para cá? Olha só, eu quero dizer para vocês, eu sou uma Yalorixá, né? Eu sou iniciada para Iemanjá há 20 anos, fiz agora há pouco tempo. Benção e parabéns, irmã. Pois é, mas já abençoe, benção, irmão. Quando eu tinha 14 anos, eu fui do movimento estudantil. E eu tive uma formação política, né? No meu tempo, quando eu tinha 14, 15 anos, a nossa formação política não bastava a gente sair, pegar uma bandeira, botar na mão e ficar gritando pelo meio da rua, né? A gente passava por uma formação mesmo, então a gente tinha que saber o que era mais-valia, quem foi Marx, o que era, né? Silvio gosta de Marx. Né? E eu... Fizemos só um detalhe, Rose, fizemos o mesmo cursinho, então, né? Porque eu também sou movimento estudantil. Maravilha. E aí, obviamente que a minha formação política, ela me possibilita fazer uma... E assim, essa formação ficou lá atrás, né? Eu sempre me identifiquei com o anarquismo, né? Sempre me identifiquei com as ideias de Bakunin. Mas essa formação política ficou lá atrás e hoje a minha política é a política do terreiro. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu nunca descendi de ninguém escravo. Eu descendo de prisioneiros de guerra. Bonito isso, né? Eu cheguei até aqui porque os meus ancestrais vieram como prisioneiros de guerra e se mantiveram dignos ao ponto de eu hoje saber o nome de todos eles. Então, hoje, eu pratico a medicina ancestral que o meu povo deixou. Eles eram prisioneiros de guerra. E, por esse motivo, eu me recuso a ser uma pessoa dócil. O racismo tem a pretensão de docilizar os nossos corpos e docilizar as nossas mentes. Repete de novo a frase. Acho que é importante fixar. Repete a frase, eu acho que é importante fixar.
Sobre os prisioneiros de guerra? Sobre a docilidade, não, sobre essa docilidade. Não me permito ser uma pessoa docilizada pelo racismo, né? Eu sou uma mulher de Iemanjá e Iemanjá venceu uma guerra usando espelhos, né? Eu sou uma mulher que vem de uma tradição que até Oxalá vai à guerra. Aliás, Oxalá é o senhor da guerra, é o senhor que possui todas as armas, né? Eu sou de uma tradição em que Oxum vence a guerra lavando os cabelos no rio e envenena todo um contingente de soldados. Então, eu não me permito ser docilizada pelo racismo, porque o racismo me quer dócil, me quer mansa e me quer cortejando as pessoas na minha sala de visitas. Sim. E este estereótipo eu não vou ter. Eu não me conformarei a ele. Então, acho que tem que ter porrete, sim, porque em algum momento, em alguma medida, se as pessoas não me respeitam, que elas me temam. Porque quem deu a outra face foi Jesus. E vamos combinar, eu não sou cristã, eu não vou dar a outra face. O mínimo que vai acontecer é eu dar um ebó de perna de 3, porque eu não vou ficar com essa passividade diante da violência contra um filho, contra mim, contra... Não vou ficar. Vamos lá, Silvia. Eu queria até entrar nesse tema, quando ela fala a questão da passividade. Você perguntou, né, sobre a questão do movimento negro americano e o movimento negro brasileiro, as manifestações, né? Assim, o que eu vejo, o que é diferente entre os movimentos de lá e daqui, né? Lá, eu penso, né, que a dor do outro é a minha dor. O que acontece com o outro, lá eles pensam que pode acontecer com ele também. Então, acho que isso está muito embutido dentro do americano. Então, quando ele vê, né, na televisão um pai de família ser assassinado daquele jeito por um policial branco, ele olha assim, poderia ser eu. Uhum. Né? Então, essa revolta, ele aflora muito mais no americano do que no brasileiro. Infelizmente, aqui, as pessoas banalizaram a morte de um negro. É mais um bandido. É mais uma estatística. Quando aconteceu a questão, né, do Jorge, a gente começou a debater, mostrar, eu quis ver as reações das pessoas, para ver qual era a reação delas. E viam aquilo com naturalidade. Aí, quando aconteceu aqui com a gente, aqui em São Gonçalo, né, com o João Pedro, muitas pessoas questionaram. Pô, mas esse garoto aí não é um aviãozinho? E eu falei, olha, ele poderia ser até um aviãozinho. Ele poderia ter até envolvimento com alguma coisa. Mas isso não justifica que o Estado brasileiro entrasse na casa dele e o assassinasse. Então, aí qual é a reflexão que eu faço? Né? É que o nosso povo banalizou as causas do racismo que acontece conosco. E é o principal, que é a perda da vida. Então, quando um jovem negro é assassinado igual o João Pedro, não causa clamor, porque a primeira coisa que eles fazem, a mídia faz muito isso, né, é botar o menino morar na ilha de Itaoca. Ao invés de falar, o jovem foi assassinado dentro de casa por uma ação desastrosa, que eu posso dizer o mínimo, né? Uma ação desastrosa da Polícia Militar? Não. Operação no Complexo do Salgueiro. Quando você bota operação no Complexo do Salgueiro, já vai no imaginário popular que era bandido, lugar de pobre, lugar de favela, né? Que o cara tá indo, que a polícia estava indo lá numa operação na boca de fumo. E não era. Sim. E não é. Né? Então, assim,
isso é uma coisa que a gente tem que tratar, né? Porque eu penso que a nossa população, nosso povo, e aí é um povo em geral, está doente. Porque achar que é normal uma casa de família ser invadida, 85 tiros a esmo, até acertar um adolescente, onde o tiro entra na coluna e sai no pescoço, caracterizando que ele estava agachado. Deixa eu fazer só essa interseção aqui, porque eu vou começar a botar as perguntas, e aqui tem uma pergunta que entrou aqui agora, que diz assim, Letícia Sena, tá? Silvio, isso jamais iria acontecer em Camboinhas, né? Jamais. Jamais iria acontecer em Camboinhas. Isso aí eu tenho certeza, porque em Camboinhas, e aí eu posso dizer, eu tenho um amigo, né, que ele é policial e ele faz a guarda de lá, ele faz a ronda em Camboinhas, e ele logo no primeiro mês de trabalho, né, de serviço, policial negro chegou em Camboinha e falou, meu irmão, aqui peguei fumando, cheirando, vou levar para cadeia. Ele pegou esses meninos de Camboinhas e levaram para cadeia. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no final do expediente dele, que ele largava às 7 da manhã, ele chegou lá às 5h30, ele ficou preenchendo o relatório até às 10, enquanto esse jovem saiu de lá às 7h35. Ficou lá meia hora. E ele ficou lá até 10h30 preenchendo um formulário por uma coisa que não deu em nada. Esse é o nosso sistema. E reflete todo o racismo contra o povo negro também, né? Exatamente. Óbvio. Então, porque isso se fosse um branco de classe média, não teria. Jamais. Gente, mas agora, no complexo do Salgueiro, acontece. Sim. São 9h20, eu vou começar a lançar as perguntas, e aí vocês vejam quem vai poder responder as perguntas do pessoal, tá? Eu estou voltando aqui na live, jogo para Rosiane, tá bom, Rosiane? Consegue ler a tela? Tá aí para você, ó. Vou aumentar um pouquinho as perguntas. Tá, tô lendo aqui. Cego, tá? É do Tom Macedo, né? Isso, eu vou aumentar as perguntas. Já vi. Falar de racismo no Brasil é muita dor. É muito doído. É muito incômodo. E principalmente para os negros. Né? É muito difícil lidar com essa dor. Né? É remexer, porque, na verdade, com a política de embranquecimento no Brasil, essa política eugenista que promoveu os casamentos, né? Todo mundo já deve ter ouvido uma frase de as mulheres não casam com os homens mais negros porque querem casar com os brancos, porque querem limpar a barriga, e os meninos preferem as mulheres brancas exatamente também para que possam clarear a família. O clareamento da família, essa coisa da gente ouvir, de falar que a família tem que ficar mais clara, que tem é a expressão da política eugenista do embranquecimento. Então, essa política, ela propiciou uma dificuldade de identidade nos negros brasileiros. Então, a gente não vai ter, por exemplo, essa dificuldade de se reconhecer, inclusive entre os mais retintos, viu? Porque a gente vai ter aí um nível que, como o racismo é operação de poder, né, e não é só a operação do poder estatal, né, desse macro poder estatal, mas também fruto dessa micropolítica familiar que perpassa pelas relações mais básicas do nosso cotidiano, dependendo do acesso que você tem a poder ou não, você vai se entender ou não como negro, né, como alguém passível de sofrer violência. Isso é muito interessante porque quando você lida com pessoas que absolutamente não tiveram que lidar com o Estado, né, com demandas estatais, não foram processadas, né, não tiveram grandes mobilidades, né, essas pessoas vão dizer para você que talvez nunca sofreram racismo, mesmo sendo retintas. Porque essas pessoas não se reconhecem nesse lugar.
Sim, Não se acredito. reconhecem como pretas, não se reconhecem, né? Os pardos sofrem de uma esquizofrenia racial, porque vivem no limbo. Então, lidar com essas dimensões que apaga as nossas memórias, rouba as nossas identidades, que criminaliza... Porque, assim, gente, criminaliza as nossas práticas de existência, né? E isso é muito duro de lidar com isso. Né? A criminalização da pobreza, ela está intimamente e diretamente relacionada à forma de controle estatal dos pretos. Porque a gente... E tem uma outra coisa que é interessante da gente notar, que quanto mais retinto, mais o seu corpo é vulnerável. Ou seja, a polícia, quando entra na favela, ela tem a possibilidade de escolher os seus alvos, e normalmente os seus alvos são os rapazes mais retintos. Apesar de serem todos negros, de serem todos vistos como negros, de acordo com o clareamento da sua pele, você vai tomar um tiro ou não. Então, isso tem... Nós temos uma complexidade do ponto de vista racial que demanda adentrar a história íntima das pessoas. Porque não é só o macro, a macroestrutura. Demanda relações, muitas vezes, né, numa mesma família, você tem 5 irmãos com cores diferentes e tratamentos diferentes, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. E isso demanda lidar com problemas familiares e com problemas de aceitação, de rejeição, enfim, com problemas emocionais graves, porque é isso que o racismo faz com a gente, que é uma dor muito grande, gente. Então, assim, estar preparado para lidar com isso, talvez a gente não esteja nunca, porque a gente não vai conseguir lidar com as dores dos seres humanos da forma como a gente precisa lidar, né? Sim. Mas a gente precisa enfrentar isso, né? Porque não é mais possível que no século XXI a gente tenha crianças passando escova de roupa com cloro na pele para ficar branca. E a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que existem crianças que acabam usando cloro, sabão em pó, né, para clarear a pele, porque não são aceitas na escola, porque o tratamento escolar é diferenciado para as crianças. A gente não pode mais permitir que as crianças dos terreiros sejam impedidas de entrar nas escolas porque estão trajando os seus elementos sagrados, como hoje eu estou trajando aqui o meu anel que indica o meu cargo. Muitas vezes as nossas crianças também precisam ir à escola assim. Não é mais possível lidar com isso. Não é mais possível tolerar isso. O racismo não pode mais ser tolerado, né? A gente não pode mais tolerar. E assim, dói. Mas não assumir o conflito dói mais ainda. Porque quando a gente não fala do sofrimento, a gente abafa o sofrimento. E ele aumenta. Porque ele não tem para onde escapar. E ele implode a gente. Então, a gente precisa falar. Silvio, lê a tela ou eu preciso falar para tu? Essa é tua. Silvio, tá me ouvindo? Oi. Consegue ler a tela? Tem uma pergunta para você aí. Não consigo ler a tela. Lê para mim. Sou cego, não enxergo nada. A pergunta vem da Letícia Sena. Eu vou jogar para você porque é São Gonçalo e você é do Conselho Tutelar, né? Como andam os crimes de racismo aqui no nosso município e o que está sendo, quais ações estão sendo feitas para reprimir o crime, bem como quais as ações de esclarecimento estão sendo utilizadas. Aí você, como conselheiro da matriz africana e como conselheiro tutelar, consegue falar disso, né? Assim, só repete de novo porque picotou, eu não entendi direito. Como anda o crime de racismo aqui no nosso município e quais estão sendo as ações para reprimir tal crime? São Gonçalo. Então, São Gonçalo, vamos lá. São Gonçalo não é diferente do resto do Brasil, né? Mais uma vez, o Estado
ele produz maneiras de burlar o cumprimento da lei, né? Racismo, quase todas as vezes que a gente consegue denunciar, ele vira injúria racial. Dificilmente você consegue caracterizar racismo, né? Porque racismo é crime inafiançável, então injúria racial é fiançável. Então normalmente vira injúria. E a gente tem um problema na cidade, né? Os poderes aqui, principalmente São Gonçalo, dificilmente funcionam. Chega a ser o cúmulo. A gente não tem uma delegacia especializada, para começar. A gente não tem aqui na cidade uma delegacia especializada. Normalmente, quando você chega para fazer essa denúncia, eles mandam ligar, ligue para o Disque 100, né? Você liga para o Ministério Público, você não consegue ir na delegacia, por exemplo, vou botar aqui mais próximo de onde eu moro, aqui na 74, e fazer ali, quero fazer aqui uma denúncia contra racismo. Os caras, assim, tratam você muito mal. E aí eu posso falar, como você falou, a questão do Conselho Tutelar, e isso também vai para a questão da criança e do adolescente quando vai lá procurar ajuda ou é levado para a delegacia. E a gente tem uma discussão aqui dentro com o Ministério Público, a relação da delegacia, né, dos policiais com os agentes de direito, que é a pior possível. Eles não respeitam o Conselho Tutelar, né? E aí aqui eu posso dizer de mão que não importa a cor da pele, falou que é Conselho Tutelar, eles não respeitam, não atendem. E em São Gonçalo a gente tem aqui uma coisa que é muito boa, são 15 conselheiros, dos 15, né, 11 são negros, então assim, eles têm que nos tratar conosco. Então a gente tem dificuldade ainda, né, voltando à pergunta, nós temos dificuldade ainda de tratar o crime racismo na cidade, por não ter políticas, né, públicas e efetivas para que a gente possa estar executando, né, essas ações. Tem dificuldade, muitas dificuldades aqui na cidade. Mas a gente está trabalhando, né? Como no Conselho, a gente manda entrar em contato com o Conselho da Igualdade Racial, a gente vai lá, a gente está insistindo, pega os nossos advogados, a gente leva os advogados para lá, para que a gente consiga caracterizar o crime de racismo. Mas, na maioria das vezes, vira injúria racial. Acho que é isso. Rosiane, olha essa da tela aí. É tua. Não, eu não estou dizendo que a igreja está propagando o racismo. Eu estou dizendo que a igreja pentecostal se aproveitou do racismo brasileiro para erigir a sua liturgia de supremacia branca. Eles não inventaram, não foi a igreja pentecostal que inventou o racismo no Brasil. Mas, no entanto, eles se aproveitaram, né, e erigiram a liturgia que faz com que as pessoas naturalizem, por exemplo, o chuta que é macumba, naturalizem que as divindades dos panteões afro-brasileiros, e aí são os inquices, os voduns, os orixás, os encantados, sejam associados diretamente ao demônio, e, obviamente, essas divindades, elas, assim como o Espírito Santo, gente, elas incorporam nas pessoas, porque a prática de incorporação, do ponto de vista sociológico, incorporar o Espírito Santo e o caboclo é a mesma coisa, tá? Não faz o que difere é só uma questão moral. Então, as pessoas precisam entender que os caboclos, os preto velhos, os orixás, eles habitam os nossos corpos. E são os nossos corpos que são violados no momento em que são desumanizados, porque somos portadores do demônio. Então, a igreja não inventou o racismo, mas a igreja se conformou
se aproveitando do racismo já consolidado na sociedade brasileira, transformando o racismo em liturgia e chegando aonde chegamos hoje, que é a um governo teocrático. Silvio, vou mandar uma para você agora, tá? Peraí. Ok. Estava aqui em cima. Eu vou ler para você porque estava aqui em cima. Foi da Ana Burrich. Ela perguntou o seguinte: se as manifestações em São Gonçalo e no Rio, sei lá, eu acho que em São Gonçalo, né, do Black Lives Matter, aconteceram aqui nesse momento, porque estão sendo inspiradas no modelo americano também, mais uma coisa do colonialismo, ou era necessário começar esse movimento nesse momento agora por conta do João Pedro e tudo mais? Então, o João Pedro, o primeiro movimento, eu até organizei, né, o primeiro movimento do João Pedro, né, foi até antes eu até vi do Jorge e tal, mas a gente precisava dar uma resposta aqui na cidade. Né, a gente está no processo de pandemia, a gente fez até um movimento com poucas pessoas. Né, a gente juntou algumas lideranças e cobramos algumas ações, que a gente entendia que era necessário ter algumas ações, mobilizar o município e o Estado para que desse resposta a esse caso. Né? A família estava assustada. Né? Além do João Pedro, tinha também mais 5 crianças, adolescentes, junto com eles. E a gente não entendia, não sabia que ato foi aquele, se aquela ação policial foi desastrosa ou foi organizada, o que foi aquilo? Que planejamento foi aquele? Foi indicação? Como é que foi? Como é que chegou à casa do João Pedro? Como é que os policiais chegaram ali? Quais são as consequências disso para aquela família? Então a gente tinha várias perguntas que a gente não conseguia responder. Então o movimento, o ato do João Pedro, ele veio para mobilizar, né, e sensibilizar as autoridades. E aí foi importante, tanto é que o secretário nacional de Direitos Humanos veio, né, para São Gonçalo. Nós fizemos uma audiência dentro da prefeitura, aonde o prefeito, né, botou todas as secretarias à disposição para que o Conselho Tutelar pudesse ajudar a família do João Pedro, porque o maior bem do João Pedro já tinha sido violado, que era o direito à vida. Mas tinha mais outras 5 crianças lá. Então o movimento, né, que a gente conseguiu, nós fizemos, foi nesse intuito. Logo quando o pessoal viu, a gente fez propaganda, né? Botamos no Facebook, botamos nos grupos de WhatsApp. Logo em seguida, né, se eu não me engano, uma semana depois, teve um outro movimento maior, com mais gente, em cima do mesmo tema. Né? Mas foi necessário isso acontecer. E aí a gente não pode deixar, como eu falei anteriormente, aqui nosso povo brasileiro, banaliza muito a vida. Lógico que teve influência os movimentos nos Estados Unidos. Não tenho dúvida disso. As pessoas também se levantaram por causa disso. Se não fosse o movimento, não sei se teria o segundo movimento. Teria o primeiro, que nós chamamos da família, que era necessário até para a gente poder trabalhar. Aí foi uma estratégia, a gente que é do movimento, vem do movimento estudantil, vem da política, a gente usa as nossas estratégias para ajudar o nosso trabalho. Não tem como, né? Eu, como militante, ativista, não vou deixar de usar esse know-how que a militância me deu na minha atuação política, hoje. Então, assim, eu pensei naquele movimento, vamos organizar e vamos botar. O pessoal olhou assim, mas tem certeza? Falei, tenho porque vai dar fruto. Deu. Nós fizemos isso na terça, na quinta-feira o secretário estava aqui. Então, e o prefeito nos recebeu. Então, acho que isso é muito importante. Então, os movimentos são salutares. Ele veio em boa hora. E eu espero que não fique só nesse movimento do João Pedro, porque vários João Pedros estão sendo assassinados a todo momento, em todos os cantos, tanto de São Gonçalo quanto no Brasil. Então, acho que isso precisa ser um levante. Isso tem que ser uma constância, que só assim essa política genocida da segurança pública implantada tanto no Estado quanto no governo federal, ela vai mudar. Porque enquanto nós ficarmos assistindo, né, governadores pulando de helicóptero, dando tchauzinho, balançando a mão
um abatimento de um ser humano não vai para lugar nenhum. Nós não podemos assistir isso e achar que isto é normal. Concordo, não podemos assistir. Então, acho que precisamos ter um levante, sim, popular, onde as pessoas se indignem com esses tipos de ações dos nossos governantes. Rosiane, injúria racial e racismo, qual a diferença? Olha, vou te dizer assim, os advogados, o que dizem os advogados? Né? Tem uma advogada na sala respondendo. Inclusive, ela fez uma pergunta, eu vou jogar. Exatamente isso. Os advogados usam exatamente essa definição, né, de que o racismo seria uma agressão contra a coletividade e que a injúria racial ela seria uma agressão individual, né? E aí, de falar que digo o seguinte: o racismo é um guarda-chuvas cujas hastes são o colorismo, a gordofobia negra, a transhomofobia negra, a solidão da mulher negra e do homem preto. O que vocês acham? Já falo com vocês. Então, assim, essa é a fala jurídica, né? É a adequação jurídica, segundo eles. No entanto, o que eu, como pesquisadora, entendo, né? Lei no Brasil é para não pegar, né? Racismo é crime inafiançável, imprescritível. Mas como que você pode criminalizar uma coisa que não existe nesse país da democracia racial e da harmonia? A gente tem as etnografias que são produzidas pelo INEAC já há alguns anos nesse sentido, demonstram que, assim como o racismo religioso é negado, né, os juristas, o Ministério Público, os delegados, eles se recusam, né, muitas vezes a acreditar que existe ali uma disputa pautada num racismo religioso, que também que foi até muito pouco tempo chamado de intolerância religiosa contra os terreiros. Nós temos a ideologia da democracia racial que não permite, né, que... Assim, então, eu conversei com muitos advogados que diziam para mim que não era possível a criminalização contra o racismo. A gente teve alguns poucos casos no Brasil de criminalização a partir da Lei K.O., né, criada em 89 e que passou por uma adequação... se eu não me engano, foi em 97, eu não tenho bem certeza agora. Mas a Lei K.O. veio para... E nós tivemos pouquíssimas criminalizações. E um estudo de 2014, feito pelo IPEA, se eu não me engano, que analisou as ações por demandas raciais, né, normalmente convertidas em injúria racial. O dado que o IPEA traz é muito significativo, né? Então, 70% das ações por racismo, elas têm a inversão do polo, ou seja, a vítima ela passa a responder como ré. A inversão do polo que chama, não é isso, doutor Fernando? Que quando Sim. o autor passa a responder como é. Sim. E é exatamente isso que tem acontecido em 70% das ações que envolvem as demandas raciais que chegam até a justiça. Amor, sua bênção, obrigado pela noite de hoje. Foi maravilhoso estar contigo. Um beijo no coração. Não sai da live, não. Fica aí, tá? Que eu só vou me despedir, não sai vocês dois não, tá bom? Silvio, obrigado, um beijão, tudo de bom. Grande abraço, querido. Obrigado a todos, beijo no coração de todo mundo. Valeu, não desconecta daí não.